O convidado do Sob Escuta desta semana está no segundo mandato como bastonário da Ordem dos Engenheiros, cargo a que chegou em 2016. Já foi presidente da Comissão Nacional das Grandes Barragens e diretor do projeto de controle de cheias da região de Lisboa, do Instituto da Água, o que vem mesmo a calhar para os temas que temos para esta entrevista. Engenheiro Carlos Mineiro Alves, muito bem-vindo. Aires, tem toda a razão, estava bem escrito, o erro foi meu. A partir de agora está sob escuta. Bem-vindo mais uma vez. Eu começava por lhe fazer perguntas sobre esta questão do Mondego. A Ordem dos Engenheiros foi muito crítica, tomou uma posição muito forte em que apontou para a existência de falhas na manutenção e para uma obra inacabada neste empreendimento. Eu gostava de perceber, eu acho que seria importante percebermos de quem é que era a responsabilidade por desenvolver estas obras e fazer a manutenção destas infraestruturas. Ora, muito boa tarde. Antes de mais, desejar a todos os ouvintes, bem como ao observador, um excelente novo ano. E em relação à questão que coloca, eu gostava de dizer uma coisa. Eu também fui presidente do Instituto da Água. E em 2001, quando foram as grandes cheias, eu era presidente do Instituto da Água. Fui eu que estive debaixo de fogo, fui eu que estive no cone do vulcão. E passado estes 18 anos, assistes na prática à mesma coisa, praticamente. Desta vez os caudais foram mais elevados, mas nós no fundo estamos perante uma obra, e é preciso ter noção disso, uma obra que possivelmente hoje não seria feita. A obra de regularização do Vale do Mondego é uma obra que corresponde a uma visão hidráulica dos anos 60, 70, em Portugal chegou um bocadinho mais tarde, 10 anos depois. Aquilo é um empreendimento de fins múltiplos e, para explicar rapidamente o que é que está ali em causa, é um empreendimento que não é só para proteger contra cheias, é para garantir a produção de energia elétrica, para garantir água para a agricultura e para o abastecimento público e para as indústrias e para outras atividades e, portanto, e também tem, obviamente, como grande componente a parte da agricultura e também uma função que é criar o espelho de água em frente a Coimbra, aquele espelho que existe lá. É uma obra que, no fundo, tem muitos interessados e é uma obra que, no fundo, tem poucas pessoas interessadas em agarrar a gestão dela. E é um modelo que nós já desde 2001, que nessa altura, que foi muito discutido, sendo uma obra tão extensa, aquilo tem dezenas, centenas de quilómetros de diques e centenas de quilómetros de intervenção. Faltam fazer algumas dessas regularizações que ainda estão inacabadas. Aquilo requeriria localmente uma estrutura de gestão e, sobretudo hoje, com as tecnologias que há, desde os drones, desde a monitorização, etc., era muito mais fácil fazer localmente a gestão daquele empreendimento do que é fazê-lo à distância de Lisboa. Eu recordo que o próprio Instituto da Água, entanto, foi extinto. Quem hoje acompanha a questão é a APA. A APA tem meios muito reduzidos, a APA faz um trabalho excelente, faz o trabalho melhor possível que consegue e, portanto, eu não vou apontar o dedo aqui a ninguém porque, no fundo, digamos que a culpa ou o que pode ter acontecido é do sistema em si. É do sistema em si. Porque que essa obra dizia que essa obra não seria feita agora. Porquê? Se tem tantos interessados. Por razões ambientais. Meramente. Hoje, com o clima que se vive, um clima que eu diria, dentro das limitações e desde a devida interpretação, dentro do fundamentalismo que há, hoje fazer uma barragem, fazer um dique, fazer uma barreira é uma questão que é completamente impossível sob o ponto de vista ambiental. Aparecerão centenas de detratores, aparecerão muito poucos a apoiar as razões e as causas dessas obras e, portanto, hoje tudo o que seja intervenções pesadas estão sob fogo. Eu diria que uma própria barragem é impossível. As autoestradas hoje que cortem corredores de biodiversidade e que mexam com esses interesses são tudo obras muito polémicas e escrutinadas e depois há estudos de impacto ambiental e já lá iremos com certeza a isso. Há uns que são muito severos e há outros que são permissivos demais. E, portanto, ali o que está em causa, no meu ponto de vista, é efetivamente criar uma estrutura local para acompanhar. Esta estrutura tem que ser dotada de meios e tem que ser dotada, obviamente, de uma capacidade de recorrer, inclusivamente, a financiamentos comunitários e públicos, porque vai dar ao mesmo, e com alguma intervenção dos interessados, porque
que eu recordo que no Alqueva, que é um sistema idêntico a esse, os interessados pagam a água, e, portanto, seria bom que se criasse ali um modelo que tivesse alguma sustentabilidade financeira e económica. Não estou a dizer que cubra completamente os custos, mas que pelo menos haja um equilíbrio que permita que essa estrutura para manter aquela obra que subsista. Porque a obra, como eu disse, a obra já tem umas dezenas de anos, é uma obra que é muito extensa e, portanto, é provável que num sítio ou outro aconteça sempre uma fragilidade, como foi desta vez. Há uma questão que as pessoas desconhecem, é que aquela obra nunca pretendeu evitar as cheias. Aquela obra tem limites, e o limite na ordem dos 2.000 metros cúbicos por segundo no açude de Ponta em Coimbra, e, portanto, mas a partir daí, o próprio projetista, que foi dos melhores engenheiros hidráulicos que nós tivemos em Portugal e que faleceu o ano passado, previu haver diques pontos fusível, que são diques que rompem automaticamente quando existem condições de caudais elevados, e ao romper essa própria água iria inundar os campos do Mondego à mesma. As questões que também foi levantada pela Ordem dos Engenheiros foi a suspensão da construção da barragem de Girabolhos. Foi uma barragem não este governo, mas o governo socialista em 2016 suspendeu, e acabou de dizer que é extremamente difícil fazer novas barragens considerando o contexto social relativamente a esta questão. Será possível encontrar uma solução para que evite as inundações do Baixo de Mondego sem esta barragem de Girabolhos? Vamos ver. Eu também tive a oportunidade de ter sido convidado para, numa fase inicial, estar à frente do Plano Nacional de Barragens de Empreendimentos com elevado potencial hidroelétrico. Era um nome muito complexo, no fundo eram escolher barragens novas para produzirem energia. Entre estas estava, efetivamente, a barragem de Girabolhos, estava a barragem da Acedácia e de Daivões, todas na bacia do Mondego, e, portanto, mas essas barragens, quando foram pensadas, elas têm, obviamente, qualquer barragem tem como função a possibilidade de vir a regularizar os caudais, mas eram de elevado potencial hidroelétrico. A questão que foi suscitada foi, efetivamente, numa conferência de imprensa que a Junta da Ordem dos Engenheiros deu, e foi suscitada pelo professor Alfeu Marques, que é nosso membro e estava presente, que é um profundo conhecedor do Mondego. É óbvio que com a Aguieira, nas circunstâncias atuais, com a ocorrência de eventos extremos, como foram estes, houve uma sucessão de eventos extremos que a Aguieira por si só não foi capaz de laminar os caudais, é óbvio que nós estamos a atravessar um período de alterações climáticas e estamos a entrar num período de adaptação. E as medidas de adaptação têm que ter em conta isso mesmo, que é adaptar-nos às circunstâncias. Eu, sinceramente, digo que não vejo outra forma de evitar que passem no açude de Ponta em Coimbra mais que 2.000 metros cúbicos, a não ser controlá-los antes. E recordo, também temos ali um afluente, que é um afluente muito importante, que é o Rio Ceira, que desta vez lançou caudais na casa dos 900 metros cúbicos por segundo, e, portanto, que é significativo. O Ministro do Ambiente parece ter outra solução, mais do que redimensionar ou repensar as estruturas hidráulicas e fazer essa adaptação de que falava. O Ministro do Ambiente sugere mudar aldeias de sítio. Não, o Sr. Ministro do Ambiente, eu tive a oportunidade de escutar a entrevista dele e de falar com ele pessoalmente. Ele, numa entrevista que deu, salvo erro, na RTP3, ele falou em dois momentos diferentes, em duas coisas. Uma, e realmente os momentos foram muito seguidos um ao outro. Uma foi que, em relação a Montemor e àquelas aldeias do Mondego, disse que no limite, no futuro, no cenário de alterações climáticas e de haver um agravamento de fenómenos extremos, que havia a possibilidade de pensar na relocalização de casas. Isso faz sentido para si, da sua perspectiva? Vamos ver, nós não podemos ignorar as coisas. O litoral, isto já está a acontecer hoje. E o Sr. Ministro, na altura, falou em Esposende, que é um caso. O mar entrou em espinho agora. E, portanto, nós temos que ter a noção que nós estamos a ficar cada vez mais expostos. A nossa costa tem recuado, em alguns sítios, centenas de metros, mas muitas centenas, perto de 1 quilómetro. E, portanto, nós estamos a enfrentar um problema novo, que é global, e, portanto, nós não podemos pensar que vamos contrariar a natureza.
É óbvio que isso é um cenário que será o extremo, será o último e será com certeza numa solução já de emergência climática. Agora, que é uma possibilidade que pode vir a acontecer, não tenho dúvidas nenhumas, é razoável que o engenheiro pense assim, porque não há hipótese de se construir uma barreira imensa ou fazer obras, meter as aldeias emparedadas dentro de obras de diques ou de betão com uma altura que cada vez irá subindo mais, portanto, não será essa a solução. Agora, também posso dizer e reiterar aqui, como bastonário e representante dos engenheiros, que jamais perpassou pela cabeça de especialistas que isso fosse um cenário imediato. Não é, com certeza. É uma questão que é de pensar e é de admiti-la. Agora, mas parece ser aqui essa a um solução... paradoxo, que é, nós sabemos que essas coisas estão a acontecer, mesmo que não seja num cenário imediato, e enfrentá-las pode levar à necessidade de determinadas construções que o mesmo fundamentalismo, para usar a sua expressão ambiental, impede que aconteçam. Pois, é óbvio. O equilíbrio tem que ser encontrado aí. É ter a perfeita noção que se estamos a viver uma situação que, em relação às anteriores, porque já houve alterações climáticas e mais graves que estas, mas eram causadas por fenómenos naturais, nomeadamente por vulcões, neste caso estamos perante um acontecimento que tudo indica, e está comprovado, que é o homem que está a causar. Ora bem, se o homem está a causar, o homem tem que se adaptar e tem que criar as soluções, e a engenharia está cá para dar resposta a elas. E, portanto, eu diria que o mais vale é realmente ponderar, parar, pensar e ver quais é que são as melhores soluções a adotar. Sendo que na reação àquilo que aconteceu, a Ordem dos Engenheiros, sim, admitindo que isto era fruto de um evento extremo e de uma situação que dificilmente aquela estrutura seria capaz de conter, mas também apontou para o desinvestimento e para a falta de manutenção em infraestruturas do país que só poderiam conduzir a uma situação desta natureza. Os portugueses têm razão para estarem preocupados com a estabilidade e com a segurança dessas infraestruturas. Eu diria que não têm razões para estar demasiado preocupados. Agora nós, os engenheiros, estamos preocupados porque efetivamente o país construiu um parque enorme de infraestruturas, endividámos para isso, porque os fundos comunitários eram ofertas, mas eram uma parte, a outra parte era de endividamento obrigatório, e hoje realmente Portugal tem infraestruturas de toda a natureza e é um país que está com os melhores indicadores do mundo, não da Europa, mas do mundo, em muitos aspectos. O que é que acontece? Esses investimentos, se não forem devidamente mantidos e conservados, vão dar origem a ativos que se vão destruir e que não valem nada. E não estão a ser? Em muitos aspectos, não. Nós conseguimos fazer coisas, em algumas estamos a acompanhá-las, há outras em que estamos longe disso. E quais são as mais sensíveis, para termos noção do que é que estamos a falar? Eu posso dizer, por exemplo, acho que dos maiores erros que Portugal fez foi abandonar a ferrovia. A ferrovia foi completamente abandonada durante décadas. Nós temos hoje uma ferrovia antiquada que oferece riscos. Os taludes caem e acontecimentos destes que são correntes. E, portanto, aí nesses aspectos, e até na parte rodoviária, o IP3 é um dos exemplos, ainda temos que fazer muitos investimentos e pôr as coisas em condições. Agora, é bom que o cidadão que paga os seus impostos tenha a garantia de que está seguro. E para isso... E neste momento tem, Sr. Engenheiro? Eu diria que na generalidade, sim. Às vezes lançam-se uns alarmismos. Ainda outro dia, porque caiu um parafuso na ponte 25 de Abril, dizia-se que a ponte estava quase para cair, etc. Não. Mas a Ordem dos Engenheiros não dizer isto, o desinvestimento na manutenção das infraestruturas do país pode conduzir a situações desta natureza, não é alarmismo? Não é a consciência perfeita de que mais deveria ser feito e que mais deve ser feito. Porque nós estamos a construir muita infraestrutura
infraestrutura nova e estamos, de alguma forma, a não dar a devida atenção à manutenção daquilo que está feito. As pontes não são eternas, os muros de suporte não são eternos, os edifícios não são eternos e, portanto, as redes de água e as redes de esgotos não são eternas. Sinalizar quais seriam as áreas mais sensíveis. Falou aí da ferrovia e de alguns riscos em termos da própria infraestrutura. A Ordem dos Engenheiros tem a noção de quais são as infraestruturas que são mais sensíveis em termos de manutenção e há esse alerta em relação ao governo? Acho que já falámos hoje de muitas delas, mas eu elencava 3 ou 4 áreas. A ferrovia, parte da rodovia, a questão das barragens particulares, porque há milhares de barragens com dimensão significativa em Portugal que eu tenho dúvida se estarão a ser observadas ou estarão a ser mantidas pelos próprios privados donos, e uma ruptura de uma barragem dessas pode provocar uma onda de cheia mortal com grandes efeitos e, portanto, há muitos aspectos destes que, obviamente, que será necessário. O caso mais emblemático que nós tivemos foi as pedreiras. As pedreiras foi uma situação que, depois de se ver o que é que aconteceu, eu pensava que era impensável neste país. Estava lá aquilo, ninguém conhecia aquilo e eu próprio passei ali muitas vezes e nunca me apercebi o que é que estava ali debaixo. Mas mais do que isso, depois quando o Estado decidiu agir e pediu uma série de estudos, obrigou as pedreiras a fazerem uma série de estudos, elas confrontaram-se com a falta de técnicos para responder a esses pedidos no curto espaço de tempo que lhes era dado. Bom, isso também é verdade, porque, sabe, há determinadas especialidades de engenheiros que, devido à baixa procura e até à desmotivação que isso gera, desde logo os salários baixos que são oferecidos e que estão dispostos a pagar, acabou por haver uma falta de engenheiros de minas ou de engenheiros geotécnicos em Portugal. Mas eu diria que isso às vezes também pode ser uma desculpa de mau pagador, como o povo diz, não é? Porque não é por causa disso, porque isso é uma área em que muitos engenheiros podem intervir. E vou-lhe dizer engenheiros de minas, engenheiros civis, engenheiros geotécnicos e, portanto, eu diria que o problema às vezes é arranjar desculpas também para que as soluções não sejam encontradas no devido espaço. Nós temos uma questão que é o passivo ambiental, porque todas as minas, todas as pedreiras têm um plano de lavra, têm um plano de lavra que é para fazer a exploração, tem depois no fim um plano de encerramento e um plano ambiental. E, portanto, aquilo normalmente, enquanto o negócio dá, é quando se está a fazer a lavra. Depois, a seguir, aquilo são tudo custos. E é natural que para esse lado também não haja uma grande vontade de fazer investimentos, conforme está amplamente demonstrado. Porque isto está à vista, que enquanto explorava corria bem, depois, quando é para recuperar, deve-se contar pelo menos dos dedos de uma mão os casos em que isso ocorreu. Referiu aqui que nós temos muitos especialistas nesta área que podem ajudar, mas nós neste momento temos ou não uma falta de engenheiros? Muito. E vou dizer, o Estado está conscientemente a deixar-se enfraquecer. Eu tenho posto a tónica muito nisto. Nós não estamos a criar engenheiros suficientes para as necessidades do país. Muitos deles saíram. Nas estruturas do Estado houve um emagrecimento exagerado e mal pensado, em muitos casos. Há uma questão que é fundamental, que é a sobreposição das gerações, portanto, os mais velhos que terem um período de sobreposição com os mais novos, para que os mais novos, quando chegam, possam aprender e saberem pelo menos o que é que vão fazer naquelas áreas. E o que está a acontecer hoje é que praticamente no dia em que se reforma um engenheiro experiente é que se pensa em admitir um para o substituir. Obviamente cai ali de paraquedas e obviamente que vai andar ali uns anos às aranhas para perceber o que é que tem a fazer. E isso é que é a desvalorização e a falta de atenção que se tem dado em relação ao papel fundamental que os engenheiros têm na sociedade, têm para o Estado e têm para a economia. Repare, não há nada de produtivo que não seja com engenheiros. Os engenheiros é que contribuem não só para o cotidiano, para garantir a segurança de pessoas e bens, para o dia-a-dia, mas também para tudo que é a criação de riqueza e de bens transacionáveis que são, no fundo, o que o país precisa para equilibrar a balança de pagamento. Nós já vamos falar sobre aquela questão de que tinha referido das barragens privadas, por exemplo. Para já vamos fazer aqui um intervalo neste Sob Escuta. Voltamos já a seguir às notícias. Boa tarde, estamos aqui de volta com a entrevista ao engenheiro Mineiro Ares, bastonário da Ordem dos Advogados.
portos. Já falámos da falta de engenheiros do país e das infraestruturas que têm fragilidades, algumas até de barragens privadas. Eu agora vou-lhe falar de outras barragens privadas, vou-lhe falar das barragens que a EDP quer vender no Douro e se isso é um tema que nos deve preocupar ou é apenas um negócio privado entre investidores estrangeiros. Vamos ver, isso é um tema que, sobretudo, é sensível. A EDP foi privatizada, há trigórgios, é público, as condições em que foram, e, portanto, o que se passa hoje é que os ativos que foram objeto da concessão, e uma parte deles foram as barragens e o domínio público hídrico associado, que são as albufeiras, esses ativos estão, eu não falo só da estrutura, porque as pessoas às vezes pensam que se está a falar da barragem do paredão em betão. O problema ali é que há um problema ligado ao domínio público hídrico, que está associado. No fundo é recursos de todos os portugueses. Não é? Recursos de todos os portugueses, investimento que foi feito por todos os portugueses, que foi pago pelos nossos avós, pelos nossos pais e cuja manutenção tem sido paga por nós, e de repente nós vemos como o povo diz, irem-se os dedos e os anéis. Um pouco como aconteceu com a soberania aeroportuária em Portugal. E, portanto, eu, obviamente, em primeiro lugar, como cidadão e como português, vejo com preocupação acontecerem estas coisas. Porque, a crer nos números que são públicos, o negócio da privatização da EDP pouco mais custou do que é agora feito o número apontado para este negócio, que é 2,1 mil milhões. E, portanto, eu vejo com preocupação como é que pode ser isso. Aliás, também acompanhei as notícias e a questão está nas mãos do Governo para decisão e também estou com alguma atenção para ver qual é que é o desfecho que vai ser dado em relação a esta Mas intenção. o Governo tem instrumentos legais, jurídicos, para avaliar este negócio? Tanto quanto li, realmente, efetivamente, o que continua em causa é se o domínio público hídrico é um bem transacionável ou não. Parece-me a mim, de todo, que não é, mas haverá com certeza pessoas mais habilitadas para ajuizarem se o domínio público são bens transacionáveis. Falou aí da privatização da EDP, que foi vendida, enfim, uma grande parcela a um investidor chinês. Sim. Mas continua a ser uma empresa com gestão portuguesa, mas temos uma outra empresa, grande empresa, a ANA, gestora dos aeroportos, que foi vendida a um grupo francês na sua totalidade e que, de alguma forma, está por trás e pôs em cima da mesa uma solução aeroportuária que tem sido muito criticada, porque em vez de se construir um novo aeroporto, vai-se fazer um aeroporto complementar na base aérea do Montijo, e eu queria perceber se a Ordem dos Engenheiros está convencida da bondade desta solução, uma vez que já há um estudo de impacto ambiental favorável ainda condicionado. Vamos ver, quando foi feita a privatização da ANA, o contrato inicial previa que a ANA construísse um novo aeroporto de Lisboa, não dizia onde é que era. A questão da base aérea 6 e o aproveitamento da base aérea 6 no Montijo vem depois e é enfiada no contrato depois. Há uma alteração ao contrato inicial e cria-se um facto. E cria-se um facto que é de honrar um contrato do Estado português com um concessionário, mas esse contrato foi alterado. Vamos ver. Eu lamento, em primeiro lugar, como português, que nós não tínhamos um aeroporto em condições. E esse aeroporto em condições, depois de muitos estudos e discussões, estava apontado para o Campo de Tiro de Alcochete. Não é em Alcochete, é uma ilusão, é em Canha, é muito longe aqui de Lisboa, é na outra ponta. E era um aeroporto como deve ser. Um aeroporto com 2 pistas, com infraestruturas, com acessibilidades e condições, etc. Se não fosse a crise que arrebentou em 2009, 2010, esse projeto teria ido seguramente para a frente. Entretanto, nós ficámos dependentes da Troika, perdemos a soberania financeira naquela altura e perdemos a aeroportuária. A partir desta concessão, a ANA ficou dona e senhora durante 50 anos
de todos os aeroportos do país, incluindo os das regiões autónomas, e, portanto, dispõe em relação a esta matéria. Isto não é bom para o país. Não é bom para o país, não tem nada contra os privados, não tem nada contra estrangeiros, mas não é bom para o país. Eu não conheço país nenhum que não tenha hoje um aeroporto em condições. Nós temos ambições e temos uma posição geoestratégica em que eu suponho que Portugal podia ser um hub perfeitamente competitivo com Madrid e podia até nestas articulações China, Estados Unidos e África, América do Sul, desempenharmos um papel fantástico porque nós temos uma grande presença e temos uma capacidade de influência internacional que às vezes nós menorizamos. Entretanto, avança-se com a decisão e o próprio governo, este governo foi o anterior que fez alterações ao contrato e que fez os contratos, fez um memorando de entendimento com a ANA para que desenvolvesse os estudos para a base aérea 6 no Montijo. Aquilo é um estudo que desde o início, o estudo de impacto ambiental é mais para viabilizar a concessão ou a intenção do que para ver se ela é viável ou não, e daí a forma atabalhoada como correu. Decorreu e ainda não saiu a declaração de impacto ambiental. Aliás, os descritores, a ordem foi muito crítica em relação à forma como foi feito o estudo de impacto ambiental, que foi pôr a carroça à frente dos bois, não tenho dúvida nenhuma em dizê-lo aqui, e depois as soluções que aparecem, as medidas de mitigação, algumas delas, na nossa perspectiva, até roçam o ridículo, que é como, por exemplo, mandar as aves aterrar no mochão da Póvoa em frente à Alverca, em vez de pararem ali, como se fosse possível dominar o tráfego aéreo das aves. Uma das questões que foi levantada era o risco de inundação, precisamente por causa das alterações climáticas. Sim. A pista está muito baixinha. O Ministro do Ambiente disse a semana passada que iam elevar a pista a 5 metros para evitar esse risco. Isto convence ou Vamos lá ver. Eu acho que há coisas em que as pessoas perdem um bocado o tino. Porque é assim. Não tenho questão nenhuma a levantar contra o cientista que fez essa projeção daqui a 50 anos o nível das águas subirem mais 5 metros. Se o nível das águas subir mais 5 metros, nós vamos começar a tomar banho nos restauradores em Lisboa e todas as povoações ribeirinhas, começando pelo Alfeite, pela Cova da Piedade, pelo Barreiro, Seixal, Montijo, por aí fora tudo, e na margem direita, Alverca. No fundo, o que está a dizer é que vamos ter preocupações muito mais graves do que a altura da pista do aeroporto. Nós, depois de termos uma segunda Veneza na Praça do Comércio, não vamos tirar o aeroporto de lá antes. O problema é que se faça um aeroporto nestas condições. Não é que nós estejamos agora a tentar minimizar e altear a pista 5 metros para isto. É como o tsunami. O tsunami é um cenário possível do tsunami chegar ali. Se um tsunami chegar àquele ponto, pelo estuário acima, por forma a ser um problema, meu Deus, já morreram milhões de pessoas no percurso até lá. E, portanto, são estes argumentos que nós ouvimos a favor de uns e contra de outros, que estão todos muito baralhados e que deviam ser todos postos na devida altura e na sua... Então, falando de uma coisa um bocadinho mais imediata e, enfim, de curto prazo, as acessibilidades ao novo aeroporto convencem-nos, estamos a falar basicamente da Ponte Vasco da Gama e de ligações fluviais. Acha que é suficiente? A Ponte Vasco da Gama, para quem passa lá, de manhã, ao fim do dia, aos fins de semana, especial no verão, percebe que aquilo está tão engarrafado como está a ponte 25 de Abril. Vão criar um corredor dedicado para os autocarros. Eu ontem estive a rever até uns estudos e, portanto, a frequência dos autocarros para um movimento diário, horário de 25 aviões, aquilo são autocarros em fila atrás uns dos outros. Bom, vamos ver nesse aspecto como é que as coisas correm, mas também não auguro melhor. Quanto à fluvial, eu próprio tenho dito muitas vezes e sugerido que não faz sentido nenhum no ponto mais distante que há da base aérea, que é o caso do Sodré, é de onde está previsto haver um movimento. Isto é, qualquer turista, qualquer pessoa que chegue à Portela para fazer uma passagem para o Montijo, se tiver uma ligação ou se tiver, vai ter que dar a volta à cidade para apanhar o ferryboat ou
ao navio, exatamente no cais do Cedré, que é no sítio mais distante que há. Quando havia possibilidades de se fazer uma coisa semelhante, parecida, ali na zona da Expo, mas não tem havido esse entendimento. Vamos arranjar... Porque acha que essa questão enfim, dos passageiros serem transportados para a Expo não avança? Eu não percebo. Eu não percebo, tanto mais que há uma ligação de metro entre o aeroporto e a Expo, tanto mais que já foi pensado antigamente haver uma solução dessas, e já que tem que haver, e já que parece que ser irremediável, que vai haver ali aquela solução que muitos chamam de apiadeiro, e não estarão muito longe disso, do Montijo, eu não percebo porque é que ao menos não se minimiza e não se dá alguma lógica territorial à acessibilidade. Porque eu vou dizer, eu confesso que tudo isto está a ser feito de uma forma que mais para justificar a decisão do que para termos uma boa solução. E, portanto, isto que me custa ver que isto. Acresce aqui um pormenor que eu tenho acompanhado com alguma atenção esta questão, e ultimamente a concessionária ANA, perante as medidas de mitigação que lhe foram impostas, tem vindo a dizer que aquilo custa uma fortuna, que é muito dinheiro, etc. Eu julgo que está aqui a preparar um cenário para das duas uma, ou para renegociar o contrato ou para prolongar a concessão. Do aeroporto, aquela que já dura, sim, que tem sim, 50 anos? Sim, eu não tenho dúvida. Sem fazer um novo aeroporto? Eu não tenho dúvida nenhuma, dúvida nenhuma que alguma coisa está aqui a acontecer. E é o que eu digo, pelo menos eu acho que nós devemos pensar um bocado. Neste momento é verdade que a capacidade da Portela está esgotada, precisamos de uma situação de emergência, mas Portugal merece ter um aeroporto em condições. E esse aeroporto em condições, obviamente, que tem que ser o aeroporto de Alcochete, com acessibilidades, e as acessibilidades são caras também. Há muita gente que julga que é fazer uma pista lá. Não é fazer acessibilidades. As acessibilidades não se fazem para uma. É fazer uma terceira travessia do Tejo. A terceira travessia do Tejo seguramente deveria estar sobre a mesa. Deveria estar sobre a mesa. E mais ainda. E também, mesmo considerando que não ia avançar um aeroporto em Alcochete, ou seja... Não, nesse cenário eu diria que a procura ainda não justifica, mas pode vir a justificá-lo. Mas também, dentro das questões climáticas, também é preciso perceber que para avançar uma travessia do Tejo, há aqueles que defendem que deverá ser unicamente ferroviária. Portanto, para evitar que haja carros a passar de um lado para o outro. Ora bem, num país onde os transportes públicos nunca foram pensados, onde os cidadãos são massacrados, continuar a pensar que se pode de um momento para o outro deixar de utilizar o transporte individual, também acho que é ver mal o problema, como está a acontecer um bocado em Lisboa, com as fantasias que agora andam a pintar de verde as ruas mais estreitas que a cidade tinha, e estou à espera que um dia que haja ali um engarrafamento ou um acidente, que não passem umas ambulâncias, não consigam passar, que é para se perceber a verdadeira dimensão do desastre que está ali a anunciar. O que diz é que a estratégia de mobilidade em Lisboa está toda errada. A estratégia da mobilidade em Lisboa não está errada. Eu acho que se começa pelo fim. Há dois problemas aqui. Eu julgo que aquela questão de dar um ar verde e dar um ar limpo a tudo, nomeadamente com as bicicletas, que modificaram a cidade e muito bem. As trotinetes, que é uma praga. Aliás, eu em cada passeio que encontro uma trotinete, eu tiro a trotinete do passeio, porque os passeios são para os peões, e ponho a trotinete no sítio mais adequado que eu encontrar. Bem como faço mesmo com as bicicletas de aluguer, porque as pessoas não têm civismo e deixam tudo abandonado nos passeios, e os passeios são para os peões. Agora, o que eu acho que está mal feito nisto é o seguinte: número 1, nunca se apostou em transportes suburbanos dignos para que as pessoas possam ter a sua vida e chegar às cidades como deve ser. Número 2, está-se a tentar bloquear e evitar o acesso dos carros a Lisboa sem haver alternativas para isso. Número 3, a questão da mobilidade devia ser pensada primeiro em arranjar as soluções e não depois impor os constrangimentos. Isso é um bocado o que está a acontecer aqui. Há modas, obviamente, e há outras que são bem aceitas e há outras que têm prejuízos.
Eu acho que às vezes deveria de haver uma discussão. É um assunto que eu tenho falado muito com o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, pessoa que aliás eu estimo muito, e portanto eu acho que às vezes é melhor pensar as coisas. Está-se a fazer verdadeiros erros com potenciais riscos em zonas da cidade. As avenidas novas, a Praça de Londres, etc., são exemplos notórios disso. Podemos falar então de uma outra infraestrutura que é fundamental para a mobilidade de Lisboa e dos lisboetas, que é o Metro do Porto. O Metro de Lisboa. Metro de Lisboa, peço desculpa, exatamente. Já foi presidente do Metro de Lisboa, já há uns bons anos. Como é que vê as obras de expansão e aquilo que está em cima da mesa e até a polémica criada à volta do fecho da linha verde e da exclusão da linha amarela? Vamos ver. A Ordem também se pronunciou em respeito a isso e foi muito crítica. A linha circular é uma linha que pouco vem acrescentar, pouco resolve na nossa ótica. Há quem defenda ao contrário, e nós respeitamos as opiniões, mas é uma obra. Preocupa-me outra coisa. Nós, quando temos uma barreira, que é a linha de Cascais, entre o Dá Fundo e o Cais do Sodré, que impede a ligação, a continuidade geográfica e territorial da cidade até ao Rio, e houve diversas tentativas de resolver isso. Eu não percebo como é que o metropolitano, em vez de dar esta volta com o mesmo investimento, esse metro não foi estendido para o lado de Belém e de Algés, podendo recolher os passageiros e podendo haver uma negociação para a desativação de uma parte substancial da linha de Cascais. Eu acho que isso é que era um projeto interessante para a cidade e isso é que era uma solução interessante para no fundo, o que estaria a defender era que o metro fizesse o percurso de Lisboa até Algés e que depois, a partir daí, é que fosse a ferrovia pesada. Eu acho que é o mínimo. O Sr. Presidente da Câmara de Cascais, que agora até quer fazer uma via dedicada na A5 para os transportes públicos, e acho bem que o faça, também apadrinha uma ideia destas. Porque isto já teve a sua época, Lisboa está cortada, já bastou o que bastou, que vivemos de costas voltadas para o Rio durante séculos. E agora que se descobriu que o Rio, afinal, é um ativo único que Lisboa tem, nesta altura continuamos a persistir em ter barreiras. No meu ponto de vista, isto é uma questão. Depois há outra. Mas isso não significaria trazer mais passageiros para uma infraestrutura que está no limite? Não, se houvesse investimento e com um traçado devido, não, essa linha seria uma linha nova. Seria uma linha nova a estender até... Mas que iria muito provavelmente contribuir para um aumento de passageiros nas outras linhas também. No metropolitano, mas o metropolitano é um transporte de massas. Há é que intensificar a frequência. Está subdimensionado. A frequência não está. O metro está como os outros metros do mundo estão. Aliás, há fotografias emblemáticas em Tóquio, até há uns empurradores oficiais para meter a sardinha lá dentro, e portanto é um transporte de massas e é um transporte assim. Agora, os comboios também não estão melhores. Atenção, o comboio da linha de Sintra e de Cascais, nem os autocarros. As condições em que se viaja são condições sub-humanas, atenção. E portanto, agora, há que tentar repartir com o projeto que Cascais tem de criar um corredor de autocarros na autoestrada, complementado com um transporte de metro. Eu acho que se podia dividir o mal pelas aldeias e ficar-se a ganhar com isso. E ainda há outra questão. Há estudos feitos sobre a viabilidade de ligar o metro da Margem Sul ao metro de Lisboa, através de um túnel subterrâneo na rocha, a partir de Alcântara. Alcântara ou Algés? Não, Alcântara. O de Algés é mais antigo e, curiosamente, eu tenho fotografias do primeiro projeto desse túnel. Está-se a referir ao túnel rodoviário entre Algés e Trafaria, que foi proposto nos anos 90. Não, o que eu tenho ainda é muito mais antigo. Era com carroças que se vê os cavalinhos e com chicotes e tal, já havia sonho, e com navios à vela a passar em cima. Isto é um velho sonho. E, portanto, eu não sei se a prioridade é essa. Agora, a possibilidade de vir a ligar o metro de superfície da Margem Sul
com o metro em Lisboa, isso era teria que ser uma ponte, teria que ser uma ponte, um túnel debaixo do Rio Tejo. Debaixo do Rio Tejo, todas as cidades têm túneis debaixo de duas. Mas nem todas as cidades têm um rio tão grande como o Tejo, não é? Com tem mais. Há túneis muito maiores, muito maiores, e podem ser feitos. Há técnicas hoje para isso, e portanto isso era uma solução que, juntando as duas margens, era mínimo. Porque repara, a oferta cá entre as duas margens não é boa, e portanto a prova disso é que aquele projeto que está anunciado agora para os estaleiros da Margueira, os próprios investidores dizem que vão optar por criar transportes deles mesmo, não é? Para que as coisas funcionem. Portanto, algo está mal aqui, e vamos ver o que é que o futuro nos diz em relação a isso. Nos poucos minutos que nos restam nesta entrevista, queria que saltássemos aqui para um tema, mesmo com um clima razoavelmente temperado. Portugal é apontado como um país onde se sofre com o frio dentro das casas, e se calhar também com o calor. É verdade que a construção nova é melhor em termos de eficiência energética, mas o que é que podemos ainda fazer pelas que já estão construídas? Houve um programa de incentivo para esses projetos de eficiência energética para as casas que já estão construídas, mas falhou. Pois, infelizmente assim é. No estudo sobre a pobreza energética que foi feito na Europa, só atrás de nós só ficaram a Bulgária, a Hungria e a Eslováquia. Os portugueses sofrem com duas coisas. Sofrem com o frio e sofrem no verão com o calor. Mesmo as casas do Alentejo, que as pessoas dizem que têm umas paredes muito grossas, aquelas rústicas, que são muito boas, no inverno não são bem aquilo é um gelo, e no verão são mais confortáveis. A questão está aqui é uma coisa: desde logo a energia é muito cara. A energia é muito cara, e as pessoas poupam para o aquecimento. Morre-se em Portugal de frio. É preciso que se tenha consciência disso. Morre-se em Portugal de frio. Há casas que não têm condições nenhumas. Ainda há casas com telha-vã, não sei se sabe o que é telha-vã, é sem qualquer forro, é as telhas só todas à mostra, e há pessoas que vivem nessas condições, com uma umidade e um frio terrível. Como é que isto se resolve? Não, isto resolve-se, desde já, com mais coesão e solidariedade social. Depois, ter a consciência que, para se ter aquecimento, não se pode ser com as potências sociais que podem ser contratadas, porque aquilo não dá para um aquecedor. Atenção, é possível. Portanto, a tarifa social que existe não serve para aquecer as pessoas. A tarifa social que existe está associada a uma potência contratada que não dá para ligar um aquecedor. Dá para ligar lâmpadas e para ter luz em casa, dá. Agora, para ter aquecedores, não. E, portanto, as pessoas poupam na energia. Eu próprio poupo na energia. Eu tenho uma casa que, sob esse aspecto, também não é propriamente um conforto, é grande, e, portanto, eu próprio evito de ter aquecedores, porque ia para o quarto durante todo o dia a aquecer, e não porque a conta da eletricidade é elevadíssima. E, portanto, os portugueses sofrem não só de pobreza energética, mas de pobreza de meios e de pobreza de salários, que é um dos problemas graves que o país tem, é exatamente isso. O desemprego reduziu drasticamente, mas infelizmente o nível de remuneração não. É então um defensor da descida do IVA na eletricidade para toda a gente? Eu não sei. Eu sou um defensor de medidas que socialmente nós nos revejamos e que sintamos que pagamos bem os nossos impostos. O IVA por escalões, ou um IVA sobre um bem tão essencial como é a eletricidade, não me parece correto. Não me parece todo. Engenheiro Carlos Mineiro Aires, agora disse bem o seu nome. Muito obrigada por ter estado no Sob Escuta. O programa regressa na próxima semana. Foi um gosto da minha parte. Muito obrigado. E um bom ano para todos. Bom ano.